Esse vídeo tem o intuito de apresentar a metodologia usada nos treinamentos do Clube da Revista. Meu nome é Matheus Miserani, fui intercambista de pesquisa no ano de 2025 e revisor ad hoc da revista BMS Journal, e hoje venho trazer alguns auxílios treinados no Clube da Revista com o intuito de que os alunos possam praticar ao longo do ano a leitura panorâmica de artigos científicos para adquirir a destreza para a interpretação de ciência para o decorrer da carreira. Basicamente, o primeiro ponto que vamos abordar, da mesma forma que fazemos com outros artigos, é perceber o tipo de estudo. Como vemos claramente, é um ensaio clínico randomizado, correto? Ensaios clínicos randomizados estudam uma doença, nesse caso, ele observa fibrilação atrial persistente, e em segundo plano, todo ensaio clínico randomizado tem a presença de duas intervenções, ou seja, dois medicamentos sendo comparados um com o outro, ou duas técnicas cirúrgicas sendo comparadas umas com as outras, uma com a outra, perdão, ou uma intervenção e um placebo, correto? Em segundo plano, nós devemos avaliar quais são essas intervenções. Sem ler todo o artigo, nós já percebemos duas intervenções nesse resumo, correto? Não sendo cardiologistas, nós pesquisamos de forma breve o que é IVP e o que é ABL-ABV, correto? IVP é uma ablação com isolamento de veias pulmonares, correto? Estamos grifando esse termo IVP. E o que é ABL-ABV? ABL-ABV compõe uma técnica cirúrgica onde os cirurgiões cardíacos fazem ablação de áreas de baixa voltagem. Logo, qual foi a pergunta de pesquisa? Se o cirurgião fizer ablação apenas das áreas ausentes de veias pulmonares, eu terei melhores resultados no que se refere ao cirurgião fazer a ablação das áreas ausentes de veias pulmonares mais as áreas de baixa voltagem, ou seja, estou comparando duas técnicas cirúrgicas e vou observar a efetividade das duas, em forma comparativa, que é padronizado sobre todos os ensaios clínicos randomizados, correto? Agora vamos para os passos adiante. Vocês vão perceber que, após a captação do aprendizado a respeito de como interpretar um ensaio clínico randomizado, o seu olho estará mais treinado no que tange a observar os padrões presentes em todos os ensaios clínicos randomizados. Sendo assim, você adquire uma destreza maior para ler artigos e interpretar evidências. Então vamos adiante. Depois de analisar as intervenções, vamos à métrica utilizada para observar os desfechos. Qual foi a métrica utilizada? Geralmente, as métricas utilizadas são scores ou números absolutos ou relativos, correto? Com relação aos desfechos positivos ou negativos relacionados a determinadas intervenções. No caso deste artigo, o desfecho analisado é a redução ou ausência na recorrência de fibrilação atrial, correto? Um bom desfecho. Outro ponto que devemos analisar seria o tamanho do N do estudo, ou seja, quantos pacientes participaram. Inicialmente, nós percebemos aqui 1.347, mas posteriormente foram colocados em cada grupo 170 pessoas. 170 pessoas tiveram ablação dupla, correto? Nas duas áreas. E 171 pessoas tiveram ablação apenas com uma técnica, ou seja, a técnica IVP, que é a técnica única de isolar as veias pulmonares e exercer a ablação, correto? De outra forma, o próximo passo seria avaliar os desfechos propriamente ditos, correto? Vemos aqui que a técnica isolada IVP apresentou 61%, correto? E a técnica dupla apresentou 50%. Percebemos um padrão em todas as pesquisas na área da saúde, na qual o intervalo de confiança usado é de 95%. O que significa isso? Significa que eu tenho 5% de chances de eu errar, quanto ao p-valor que eu irei explicar mais adiante. Também significa que 53 a 68 é o número que compõe 95% desse grupo estudado, correto? Bem como 50% de redução com a técnica dupla apresenta um intervalo de 95% de confiança. E significa também que 95% da população teve essa redução descrita nesse resumo de artigo. Como vocês vão ver, isso é um padrão de diversos artigos de diversos ensaios clínicos randomizados, correto? Sob outra ótica, a gente deve perceber, na verdade, se houve significância estatística relacionado a essas duas técnicas, ou a essas duas intervenções. Como vemos isso? Se o p-valor for maior do que 0,05, não houve significância estatística. Ou seja, não podemos rejeitar a hipótese nula. O que significa o fato de não podermos rejeitar a hipótese nula? Significa que não há significância estatística, não podemos inferir que existe uma diferença nessas técnicas, nos resultados, digamos, dessas técnicas cirúrgicas, correto? Logo, essa diferença de 61 e 50% não apresentaram significância estatística. Logo, não devo considerar que deve-se haver uma indicação clínica maior por parte de uma técnica cirúrgica, correto? Caso esse p-valor fosse menor do que 0,05, nós deveríamos observar, o que vai ser comum de se fazer em outros artigos, o tamanho de efeito, para observar se devemos e podemos e convém, e se é conveniente, na verdade, nós adquirirmos essa seleção de técnicas cirúrgicas ou de medicamentos no que se refere ao tamanho de efeito. Se o tamanho de efeito for muito pequeno, a diferença não é significante, não é tão importante para a diferenciação no dia a dia do profissional que está analisando aquele artigo, correto?
digamos, desta forma. Basicamente, analisamos a parte estatística, analisamos diversas modalidades e apresentações do artigo, e em seguida podemos analisar também a revista Nature Medicine, que é uma revista cuja exigência para publicação é bem rigorosa, o ano, podemos ver que é um artigo bem atualizado. Sendo assim, encerramos uma leitura panorâmica de artigos científicos e convidamos todos vocês para comporem nosso clube da revista e adquirir a destreza para a interpretação de evidência de diversos tipos de artigos científicos. Fica o abraço a todos vocês